Oi pessoal, gravar mais um vídeo aqui para orientar vocês, para ajudar a dar subsídio para que vocês respondam as questões da lista número 3. E neste vídeo eu quero falar coisas sem me aprofundar muito sobre um tema, ecologia, que é altamente estudado, bastante vasto, que é a competição. Eu, obviamente, quero mostrar aqui o recorte, né, que a gente vai dar na discussão desse tema, da competição. Ele é sob a perspectiva da teoria de nicho ecológico. Talvez não seja a única forma de se compreender o fenômeno da competição, mas eu acho que para nossa por recorte que a gente coloca na lista número 3 para a construção dos conhecimentos na área de ecologia de vocês, aquelas questões lá que vocês vão responder para tomar conhecimento e conhecer esses temas de ecologia. Eu acho que a perspectiva de nicho ecológico é bastante interessante para a gente, ao menos, iniciar, né, no conhecimento da ecologia. Ele dá um frame bastante lógico e, enfim, muitas vezes intuitivo mesmo para a compreensão dos fenômenos ecológicos. Há controvérsias em torno da teoria de nicho ecológico, mas como tudo na ciência, tudo é aberto ao debate. Mas o fato aqui que nós vamos falar de competição, eu queria então já passar aqui para a definição, o que é competição. Efetivamente, começar definindo o termo competição, né? O que seria competição? Competição vocês devem encontrar facilmente, né? É um tema, como falei, bastante estudado na ecologia. A competição é o uso ou defesa de um determinado recurso ambiental de tal forma que ao fazer uso ou ao fazer a defesa, né, uma determinada espécie, ao fazer uso ou fazer defesa de um determinado recurso ambiental, esse recurso não fica disponível para as demais espécies ou indivíduos, né, pode ser da mesma espécie. Existe a competição intraespecífica, né, onde há competição por recursos entre organismos da mesma espécie, e a competição interespecífica, que é a competição por recursos entre diferentes espécies. Tá? Mas o fato é que competição é quando um indivíduo defende ou utiliza determinado recurso de tal forma que esse recurso fique indisponível para outros indivíduos. Então, de forma bastante geral, isso é competição. Por exemplo, quando um indivíduo se alimenta de algo e, ao se alimentar de determinado item alimentar, esse item alimentar não fica disponível para que outros indivíduos se alimentem dele. Então, competição por um recurso alimentar. Tá? Muito bem. Definindo competição nesses termos, acho que é legal dar um pouco da ideia histórica da competição. Há um princípio sobre como as espécies competem, que ele durou e teve alguma longevidade na ecologia, e acredito até que nós estudemos isso em algum momento no ensino médio, que é a ideia do princípio da exclusão competitiva, que é como mostra aqui esta animação aqui do lado, e duas espécies
o enunciado do princípio da exclusão competitiva, um pesquisador chamado George Gause, ele, no início do século XX, fez lá uma série de experimentos e viu que, ou enunciou que duas espécies não podem competir por tempo indefinido por um mesmo recurso. Elas não vão coexistir de maneira estável se elas estão competindo pelo mesmo recurso. O que Gause estava querendo dizer é que sempre a espécie que compete, que tem maior habilidade em competir por aquele recurso, ela vai necessariamente excluir a espécie que compete com menos aptidão para aquele determinado recurso, né? Então, aí o princípio da exclusão competitiva diz textualmente que duas espécies competindo pelos mesmos recursos não podem coexistir de maneira estável. Veja lá que espécie 1 e espécie 2 iniciam o seu crescimento populacional. A gente viu essa curva de crescimento populacional quando a gente estava discutindo populações, e é interessante lembrar que a gente discutiu até este momento a dinâmica temporal de uma população, mas uma população sozinha, sem interação com outras populações. E agora, quando a gente olha nessa lista de exercícios, a gente está olhando mais para comunidades, obviamente que as espécies elas não existem sozinhas no ambiente, elas interagem com outras espécies. Aqui nós estamos falando de uma forma de interação que é a interação competitiva. Então veja, espécie 1 e espécie 2, no início do seu crescimento populacional, ambas crescem, porque há recurso suficiente para que ambas cresçam, mas depois, em determinado momento, espécie 1, que tem uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimento da espécie 2, e não apenas por isso, mas neste caso aqui, contribui para que a espécie 1 aumente muito sua população, de tal forma que comece a faltar recursos para a espécie 2, que é uma competidora menos hábil neste ambiente, e portanto a um certo momento, talvez aqui a partir um pouco antes de 12, começa a cair o número de indivíduos, o tamanho populacional da espécie 2, e a espécie 1 segue o seu curso de crescimento populacional até a estabilidade. A gente viu que as populações tendem, no seu crescimento populacional, a atingir a estabilidade. Eles não crescem indefinidamente, naturalmente. Aí própria fatores densodependentes, dependência da densidade, fazem com que a população da espécie 1 seja controlada, não cresça indefinidamente. A própria competição intraespecífica atua neste caso para a manutenção dessa população estável. Principalmente aqui, os experimentos do George Gause foram feitos com paraméciums, Paramécio aurelia, Paramécio caudatum. Veja que eles isolados, cultivados isoladamente, eles mantêm uma população estável, Paramécio aurelia em cultura isolada, Paramécio caudatum em cultura isolada, eles se mantêm populações estáveis, o aurelia em maior número, populações maiores, mas quando eles estão juntos, o Paramécio aurelia ele exclui competitivamente o Paramécio caudatum. Então, Gause, observando isso, enunciou esse princípio da exclusão competitiva, já colocando como um mecanismo de funcionamento das interações competitivas entre espécies na natureza. Só que, obviamente, isso gera, ou passou a gerar, em algum momento, dúvidas, mas
se é assim na natureza, se sempre a espécie mais hábil, mais apta a competir, ela vai excluir todas as outras espécies, como é que existem tantas espécies no mundo, então, né? Por que uma espécie simplesmente não domina todas as outras, né? E o Hutchinson foi o que talvez elaborou paradigmaticamente essa questão no seu paradoxo do plâncton, né? O Hutchinson, o mesmo Hutchinson, que a gente já discutiu, né, na teoria de nicho ecológico, George Evelyn Hutchinson, propôs esse paradoxo do plâncton. Se a competidora mais apta sempre vence a competição, através do mecanismo da exclusão competitiva, como é que há tantas espécies planctônicas, né, coexistindo? Como é que funciona esse mecanismo da coexistência entre espécies, já que parecia tão óbvio, né, o princípio anunciado pelo Gauss, de que a mais apta necessariamente excluiria as espécies menos aptas. Bom, a natureza, obviamente, nada é tão simples quanto queremos nós, que estudamos a natureza, fazer parecer. Existem mais de 50 mecanismos explicativos, até 2011 pelo menos, quando foi publicada essa revisão aí que eu cito aqui, não sei se há revisões mais recentes, mas este artigo especificamente traz 50 mecanismos de explicação, né? Então, os mais interessantes que eu trago aqui talvez sejam até mais pervasivos na comunidade científica, no debate sobre a competição, é a ideia de que a partição por predadores, né, o que mantém a diversidade, então, o que faz com que uma espécie não exclua competitivamente todas as outras, um dos mecanismos explicativo pode ser a predação. Quando uma espécie começa a dominar um determinado ambiente e as outras espécies começam, portanto, a diminuir, a população dessa espécie dominante começa a crescer muito, o predador há um controle exercido pela predação. Então, essa espécie dominante ela começa a ficar mais visível para os predadores, mais do que visível, ela vai ficar mais suscetível à predação, porque ela é em maior número que as demais. Então, o mecanismo da predação sobre a espécie mais abundante no ambiente, ele faz com que haja um controle, a espécie está crescendo, 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 começa a ficar mais suscetível à predação, os predadores começam a encontrar mais facilmente indivíduos dessa espécie, começa a predar mais essa espécie, então ela começa a diminuir, espécies menos predadas, aquelas mais raras, elas são necessariamente menos predadas, porque muito obviamente também para que haja predação é preciso haver um encontro entre predador e presa, então predador e presa, as espécies mais raras começam, as espécies mais raras são menos suscetíveis à predação, mas quando elas são muito raras, elas começam a população delas a crescer novamente, e então as populações vão flutuando, a densidade, a abundância das diferentes populações vão flutuando assim, em ciclos de expansão e contração a partir por exemplo, de uma engrenagem de predação. A variabilidade ambiental é algo também que explica bastante por que há diversidade. Os ambientes não são tão estáveis como o tubinho de ensaio do Gauss, onde ele cultivava seus paramécios. Então,
em determinados momentos o ambiente vai estar mais propício para uma população, para uma espécie, em outros momentos mais propício para outra população, outra espécie, que possui, né, uma demanda por recursos diferente, né, do ambiente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, são espécies de nichos, ocupam nichos ecológicos diferentes, e, portanto, a própria variação ambiental faz com que, em determinado momento, uma espécie expanda a sua abundância, sua densidade, aí o ambiente se transforma, o ambiente muda, se altera, aí essa espécie que era muito adaptada a um determinado ambiente, muito apta a um determinado ambiente, aquele ambiente anterior, quando o ambiente muda, outra espécie fica apta, e assim as espécies vão se alternando de novo, né, de modo estável ao longo do tempo, de tal forma que nunca uma espécie domine as outras. E há propostas assim de muita coisa na ecologia, não, é o caos que efetivamente explica, né, essas espécies, não há qualquer modelo possível, né, para fazer. Quando você tem, parece que a proposta efetivamente, né, do trabalho que propõe que essa interação ela é caótica, se você for modelar mais de 3 espécies competindo ao longo do tempo, os resultados são sempre imprevisíveis, ou seja, são caóticos. Bom, sempre o caos está sempre rondando aí na ecologia, nem que seja como hipótese nula, né, para se explicar, para propor mecanismos explicativos para os fenômenos. Muito bem. Agora, como é que a competição afeta o nicho ecológico? Isso é muito importante lá para a questão, porque vocês vão ter que olhar, né, o gráfico. Vou ver se eu acho ele. Bom, está lá na lista aquele gráfico construído do nicho ecológico, acho que eu não vou conseguir apresentar aqui rapidamente. Vocês vão ter que olhar onde que há competição, onde que há competição, exclusão competitiva, onde que há coexistência entre espécies, né? Se a gente olhar o fenômeno da competição a partir da teoria de nicho ecológico, a gente percebe que onde pode haver competição, né? A primeira ideia que a gente tem que parece óbvio, mas é legal começar pelo óbvio. Para espécies competirem, elas têm que estar no mesmo espaço, né? Elas têm que, em algum momento, coexistir no mesmo espaço, certo? E, bom, mas né, na natureza muitas espécies coexistem, né, no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E nem por isso elas competem, elas não dividem a preferência por um determinado recurso, por exemplo, de tal forma que o uso de um recurso de uma diminua a disponibilidade de recurso para outra, né? O que tem que acontecer então para que essas espécies, para que aconteça competição entre espécies do ponto de vista do nicho ecológico, né? Olhando este gráfico aqui, né? Veja aqui, aquele gráfico que está na lista número 3 é um gráfico em 3 dimensões, né? Estes gráficos de nicho ecológico aqui não são mais do que aqueles gráficos, só que agora representados em apenas 2 dimensões, tá? É como se a gente pegasse aquelas chapéus, aquelas montanhas, né, e cortasse elas para olhar elas em apenas 2 dimensões, né? Então aqui nós temos o tamanho populacional neste eixo, né? E aqui como o número de indivíduos dessas diferentes espécies varia de acordo com o gradiente de um determinado recurso, certo? Então, quando tem menos recurso, essa espécie vermelhinha gosta mais, quando a quantidade desse recurso é moderada, a espécie azul prospera.
e quando tem maior quantidade de recurso, é a verde, que gosta mais de um ambiente com essa determinada maior quantidade de recurso, né? Onde existe competição aqui? É isso que a gente quer saber lá quando vocês olham no gráfico, né? O gráfico de nicho ecológico, ali, representando o nicho ecológico. Veja que, em ausência de competição, olha como esse gráfico se comporta. Quando há competição, normalmente o que acontece é um movimento, pelo menos um pendor, de que as espécies deixem de competir. Né? As espécies há uma força, né, evolutiva ou de aptidão nas espécies de tal forma que elas não investam energia em competição, né? Então eu não quero entregar a resposta aqui, porque se eu falar muito aqui nesses gráficos, eu entrego a resposta da questão lá que vocês terão que responder, mas olhando para esse gráfico aqui, é possível ver, ou pensar pelo menos, intuir, né? E aí estudando com vocês terem mais certeza, onde, né? Onde que está representada a competição? Né? Aqui está escrito ausência de competição, mas se tivesse competição, onde ela estaria? Né? Aqui está com competição, efetivamente, onde que há competição? Né? Onde, em que lugar, por exemplo, né? Aqui no eixo X, há efetivamente um espaço ecológico onde essas espécies vão lutar pelo mesmo recurso, né? Há uma indicação aqui neste gráfico. Tá? Esse fenômeno, né, desse estreitamento, a gente até falou, mostrou no vídeo de nicho ecológico, o exemplo das cracas, né, no costão rochoso, em que, né, aqui com ausência de competição, seria o equivalente ao nicho fundamental. Né? Por exemplo, a espécie azul ocuparia todo esse gradiente do recurso, né, se houvesse ausência né, das demais espécies, da espécie vermelhinha e espécie verde, ela ocuparia todo este gradiente do recurso, o que significa, né, muitas vezes no cenário ali de campo, uma ampla faixa de ambiente, né? A partir do momento que a espécie azul ela coexiste com outras espécies, o que acontece é que a ocupação dela ao longo do gradiente deste recurso se estreita, né? Porque outras espécies vão estar ali presentes também. Né? É exatamente a mesma história daquelas duas organismos de costão rochoso lá, que a gente discutiu no vídeo de nicho ecológico, né? Balanos e semibalanos e esqueci o nome do outro. Né? Exemplo clássico lá, né? Partição de nicho, da diferença de nicho fundamental e nicho ecológico. Né? O que efetivamente há mesmo é uma partição de nicho. Né? Isso pode acontecer a partir de, né, uma colonização diferencial ali no campo, né, com a ausência de uma determinada espécie. A ausência da espécie A, a espécie B poderia ocupar uma área muito maior, com a presença da espécie A, a espécie B se limita a determinadas áreas e, portanto, não realiza todo o potencial do seu nicho ecológico, não realiza em área de ocupação todo o potencial do seu nicho ecológico, mas há também uma partição de nicho que é evolutiva, né, de seleção
de indivíduos, né? Há uma força evolutiva que seleciona indivíduos de tal forma que diminua a competição, né, entre espécies, né? Então, é muito claro, né, por exemplo, nesse exemplo, esse é o fenômeno da partição de nicho por deslocamento de caráter, ou de caractere, né, onde assim, aves que ocupam, aves que vivem, né, em locais, aqui wetlands, né, e estão ali ocupando a mesma área, né, o mesmo ambiente, elas, por exemplo, há uma força evolutiva para a seleção de bicos diferentes, de tal forma que elas passem a explorar os recursos alimentares diferentes, né? Acho que um exemplo clássico também é o dos tentilhões de Darwin, da ilha de Galápagos, né? Onde, a partir de um ancestral único também, né? Ao estar numa ilha com recursos limitados e, portanto, com uma forte força competitiva, né? Entre os indivíduos de uma, né, espécie fundadora, espécie de tentilhão fundadora, as populações de tentilhões foram se diferenciando de tal forma que cada tentilhão, cada espécie de tentilhão foi selecionado um bico diferente para explorar um recurso alimentar diferente, né? Essa famosa partição de nicho por deslocamento de caractere. Existem outras formas, né, de se particionar o nicho, né, ou seja, ocupar a mesma área, né, ao mesmo tempo, só que sem sobrepor o nicho ecológico, sem sobrepor o espaço ecológico. Uma delas a gente até conversou em algum momento numa conversa nossa, uma atividade síncrona, sobre a partição de nicho por exploração do habitat em diferentes horários. Dei até o exemplo aqui de casa em que diferentes espécies de formigas são encontradas na cozinha ao longo do dia e da noite, né? Durante o dia, uma determinada se identifica, né, que são, né, determinadas espécies de formiga. À noite são outras espécies de formigas que estão presentes lá na cozinha aqui de casa, de tal forma que parece haver uma espécie de partição de nicho ecológico, né, ao explorar o habitat em diferentes horários, né. Aqui é um exemplo de um estudo, infelizmente não tem aqui a referência, mas acho que se colocar isso no Google, vocês vão encontrar partição de nicho por ocupação diferencial de microhabitats. Veja, né, essas espécies de donzela potencialmente poderiam ocupar todo o Recife ecológico, mas elas ocupam apenas parte, né, do Recife ecológico. Aqui uma parte mais da parte flat do Recife, aqui da parte do slope, né, da parte inclinada do Recife, aqui a parte plana do Recife, aqui a crista do Recife. Então as populações aqui, espécies de donzela, apesar de todas elas potencialmente poderem ocupar toda a área de Recife, elas ocupam partes diferentes, assim, particionando o nicho ecológico, o espaço ecológico, mas também refletindo numa partição do habitat, ocupando diferencialmente o habitat do Recife de coral, certo? Aqui então, né, uma partição física, mas a pergunta é: sempre ocorre essa partição física? Não, muitas vezes não. Muitas vezes ela
não é uma partição espacial, é uma partição temporal também, como exemplo das formigas aqui de casa. Elas ocupam o mesmo espaço, exploram muito provavelmente os mesmos recursos, mas uma de dia e outra de noite elas não se encontram e há recurso suficiente para que a que explore de dia não limite, né, a exploração do recurso que a formiga noturna explore. Então, muito bem, eu acho que é isso, exatamente. Eu vou parando por aqui, já um vídeo de meia hora, e já deu o limite com o qual eu queria, o limite que eu queria estabelecer para esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, interajam lá no Moodle, e até o próximo vídeo, então. Valeu!